Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de mais um historiador que é mencionado aqui na Constituição da História como Ciência, que é o Johann Huizinga. Nasceu em 1872 e faleceu em 1945. O texto foi escrito pela Nayara Ribeiro. Então eu vou trazer algumas coisas que estão nesse livro e também em outras referências que eu encontrei. Esse aqui é o texto do Huizinga, Johann Huizinga, o Declínio da Idade Média. Texto antigo, né? Mas ele foi publicado em 1919. É a grande obra do Huizinga. Bom, o Huizinga, ele então nasceu na Holanda. Nessa obra, O Outono da Idade Média, também aparece com o Declínio da Idade Média, né? Depende da tradução. Ele propõe uma abordagem mais subjetiva e cultural da história. Então, é uma história cultural, focando em aspectos emocionais, estéticos e simbólicos das sociedades passadas. Para o Huizinga, a história não é apenas uma sequência de eventos objetivos e factuais, mas também é profundamente influenciada pelas emoções, símbolos e valores das pessoas que a vivenciam. Ele argumenta que a história é uma interpretação humana moldada por contextos culturais, sociais e psicológicos. A forma como a sociedade percebe e transmite o seu passado não é neutra. Ela é influenciada pela visão de mundo dos indivíduos e das elites intelectuais que a registram. A história envolve criar da realidade imediata e já vivida a imagem teórica que chamamos de história, né? Então, no outono da Idade Média, o Huizinga analisa a transição entre a Idade Média e o Renascimento, e como as atitudes culturais e sociais das pessoas da época eram influenciadas por suas crenças e valores. Ele argumenta que a Idade Média foi marcada por uma ênfase no ritual, no simbólico e no jogo. A vida cotidiana, incluindo a arte, a política e os eventos históricos, era muitas vezes expressa de forma dramática e teatral, com forte apelo à emoção, à representatividade, mais do que à lógica racional. Então aqui vai haver aí uma crítica a você interpretar a história dentro dessa lógica racional, quando os atores da época não seguiam essa lógica, né? Então a Idade Média tardia, esse finalzinho da Idade Média, não era tanto prelúdio do futuro, mas uma época de desvanecimento e declínio. Ele descreve uma sociedade que já não tinha a vitalidade da Alta Idade Média, mas sim uma estética da excessividade, formas artísticas e rituais que se tornaram exageradas, quase caricatas, como se a cultura tentasse compensar sua perda de sentido original. Por exemplo, a cavalaria, outrora um ideal nobre, transformou-se, nessa época, um mero encenação teatral e torneios pomposos. O Huizinga também destaca a obsessão com a morte e um tom de tristeza que permeava a arte, a poesia, a literatura, refletindo uma civilização que sentia seu fim se aproximando. Então, diferentemente dos historiadores que viam esse finalzinho da Idade Média aí como uma transição para o que viria depois do Renascimento, o Huizinga argumenta que não havia uma ruptura clara, mas sim um esgotamento lento. O Renascimento, em sua visão, não nasceu naturalmente da Idade Média, mas foi uma reação a ela. A individualidade e o realismo não eram indícios da emergência de uma cultura moderna, mas expressões típicas do outono da cultura medieval. Ele rejeita a ideia de que a Baixa Idade Média era apenas um pré-renascimento. Para ele, era um mundo que morria com dramaticidade, não um mundo que se preparava para o futuro. O Huizinga ele vai dizer assim, abre aspas, a forma de uma civilização já moribunda ainda pode ostentar uma beleza suprema. Fecha aspas. Essa perspectiva pessimista, vamos dizer assim, fatalista, né? Ela compartilha certa similaridade com a obra de Oswald Spengler, O Declínio do Ocidente, de 1918, da mesma época. Sua visão fatalista do declínio da civilização como um processo inexorável, né? Aqui no livro Declínio da Idade Média, eu vou ler uma passagem que reflete isso, essa perspectiva de uma continuidade, né, da Idade Média para o Renascimento. Ele fala assim, a transição do espírito característico do declínio da Idade Média para o humanismo do Renascimento foi muito mais simples do que à primeira vista somos levados a supor. Habituados a opor o humanismo
a Idade Média, supomos muitas vezes que a adesão ao novo sistema implicou o repúdio do outro. É-nos difícil imaginar que o espírito pudesse cultivar as antigas formas de pensamento e de expressão medievais e aspirar ao mesmo tempo à visão antiga da razão e da beleza. Mas é assim mesmo que temos de conceber o que se passou. O classicismo não apareceu por súbita revelação. Ele cresceu entre a vegetação luxuriante do pensamento medieval. Antes de ser uma inspiração, o humanismo foi uma forma. E, por outro lado, os modos característicos do pensamento da Idade Média persistem durante muito tempo, durante o Renascimento. Então ele não enxerga como ruptura, mas como uma transição, em que os elementos do Renascimento podem ser encontrados lá na Idade Média. Um aspecto central na teoria histórica de Huizinga é a ideia de que a história é, em muitos aspectos, similar a um jogo. O jogo é visto como uma energia formativa da cultura medieval. Huizinga afirma que a história e a própria civilização são construídas por meio de jogos culturais sociais. Por isso tem a questão do ritual ali na Idade Média, né? A ideia do jogo em sua obra não se refere apenas a entretenimento, mas a uma dinâmica fundamental da cultura humana, onde as pessoas agem dentro de um conjunto de regras e códigos sociais que são frequentemente revisitados ou reinterpretados ao longo do tempo. Uma espécie de teatro, né? Que isso vai estar muito forte ali na Idade Média. O Huizinga também observa com certo pessimismo que a história moderna, especialmente a partir do Renascimento, começou a perder sua conexão com as dimensões mais simbólicas e afetivas da vida humana. Ele afirma que à medida que a sociedade se torna mais racional e científica, há uma perda de sensibilidade cultural que caracterizava a interpretação da história no passado. Essa transição para o Huizinga foi acompanhada de uma diminuição da importância do jogo na cultura, e a história começa a ser vista como algo mais técnico e menos carregado de significado simbólico. Ao invés de simplesmente narrar os eventos como uma crônica objetiva, o Huizinga ele propõe uma história que busca entender o sentido profundo das ações humanas e suas motivações subjacentes. Isso inclui uma atenção especial para as formas simbólicas e a interpretação cultural de eventos históricos, ao invés de tratar a história como uma sequência de dados e fatos. Nesse sentido, ele consulta cronistas e poetas da época, os únicos que poderiam captar, abre aspas, o pathos vigoroso da vida medieval. Pathos, o caminho, né? Vigoroso. Não havia, segundo Huizinga, tendência mais perigosa na história do que a de representar o passado como se fosse um todo racional, ditado por interesses claramente definidos. A história é sempre uma narrativa rica de complicações e suspense. Transformar a história em uma narrativa linear e coerente, por exemplo, a Idade Média levou ao Renascimento, né? Essa forma simplista apaga as contradições, acasos e ambiguidades que marcam a realidade histórica. Interpretar o passado a partir de valores e interesses modernos, por exemplo, ver a queda de Constantinopla em 1453 como o fim de uma era. Na verdade, as pessoas da época, elas não viam assim. Isso ignora como os contemporâneos vivenciaram esses eventos, muitas vezes com perplexidade ou sem consciência do seu significado histórico. Tem uma frase do Huizinga que ele diz assim, abre aspas, a história não é um enredo de Shakespeare, onde tudo converge para um desfecho moral. Ela é mais como um romance de Dostoiévski, cheio de vozes dissonantes e fins inacabados. Então, definitivamente, o Huizinga não tem uma perspectiva teleológica, né? E o Huizinga vê a história como uma construção cultural, no qual as emoções, os símbolos e as atitudes dos indivíduos desempenham um papel central. O que a história tem a nos oferecer é, abre aspas, uma certa imagem do passado. Não é nunca a reconstrução ou reprodução de um passado dado. O passado nunca é dado. A história é sempre, no que se refere ao passado, uma maneira de dar-lhe forma e não pode aspirar a ser outra coisa. Fecha aspas. Ele enfatiza a importância do jogo, da arte, do ritual, da vida histórica e sugere que a forma como interpretamos o passado está profundamente influenciada pelas construções culturais ou subjetivas de cada época. Para ele, a história não é apenas uma cronologia de eventos, mas um campo interpretativo em que o significado profundo e as dimensões culturais de cada período são cruciais para compreender esse mesmo período. É isso, muito obrigado, então.